Boa noite, povo de Deus. Ô, gente, boa noite, povo de Deus. Faz assim com a sua mão para o céu, com as duas, estica as duas assim e fala: Senhor, eu tomo posse da bênção que o Senhor tem para mim esta noite, da bênção que o Senhor tem para os meus familiares. E a partir de agora, eu vos rendo graças, e com toda a minha força, eu grito: glória a Deus! Aleluia! Amém, bendito seja. Se for verdade da forma que você gritou, esse já começou arrebentando a boca do balão. Agora aí nunca mais vai ser a mesma. Amém? Glória a Deus por essa noite. Irmãos, para que você entenda um pouco do que eu estava passando alguns minutos atrás. Trabalhei, tive um dia de serviço que eu tenho uma peça, senti que deu um pouco de dor nas costas. Já tive que diminuir o ritmo do trabalho. Aquela dor foi pegando, doendo aqui o nervo ciático, começando a queimar as costas. Continuei trabalhando, estava ali, comecei a rezar pela dor, já fui pedindo a presença de Deus. Nisso chega um irmão para trazer uma peça lá, foi me atrasando, estava dando horário de eu sair do serviço, e essa pessoa estava lá ainda, e graças a Deus que ela estava lá, porque é obra de Deus, e o serviço nos edifica, e quem não está precisando nesse momento de serviço? Todos nós estamos. E eu rezava e pedia, e aquela pessoa demorou para ir embora, eu saí do meu serviço atrasado, 6h30. Fui abastecer a Kombi num posto lá em Mojimirim. E você vê que não estava acontecendo as coisas normal, porque eu já tive que sair correndo da oficina, ir para aquele posto, para que eu saísse no mínimo às 7 horas da minha casa para chegar aqui a tempo. Fui abastecer a Kombi, abasteci. Naquele momento uma irmã, enquanto eu estava abastecendo, mandou uma mensagem no celular, falando de uma igreja que estava sendo construída em Sorocaba, em louvor a Santo Padre Pio, que é meu patrono. Abasteci a Kombi, tudo para estar vindo neste lugar. A Kombi da missão, aquela adesivada que alguns já conhecem. Ao sair daquele posto, eu estava saindo, eu parei, e um irmão que também é de igreja, chamado Fernando, ele falou assim: nossa, você falou da igreja, tem uma foto aí? Voltei um pouquinho para mostrar o vídeo, o áudio que eu tinha no celular. Eu atrasei 30 segundos no máximo para sair daquele posto. Eu estava dentro da Kombi, pronto para sair. Quando eu saí daquele posto, eu entrei atrás de um caminhão, e andando atrás dele, já acelerando para ganhar velocidade de 60 para 80 por hora. De repente um carro saiu na frente daquele caminhão. Isso que eu estou falando para você faz exatamente 1 hora atrás, praticamente 1h30 no máximo. Aquele carro saiu, tinha um ciclista. Infelizmente o carro bateu, o ciclista caiu embaixo do caminhão, e eu passei com a Kombi por cima da bicicleta, enquanto o caminhão passou em cima dele. Agora, nesse instante, por isso eu posso dizer para você: Satanás tinha um plano, e se aquele caminhão não estivesse na minha frente, os 30 segundos que São Padre Pio interveio na minha vida, eu não estaria aqui pregando agora, porque bater de Kombi de frente com um corpo, com uma bicicleta, não é igual com um caminhão. Deus usou daquele caminhão para me blindar, mas disse: fica alerta, o demônio está te perseguindo, porque ele quer te banir as obras que têm sido feitas. E eu enxergava isso claramente. Naquele instante eu fui, dei aquela encostada, vi que vários carros já pararam. A Kombi acabou furando o pneu da frente, fui até a minha casa. E pela graça de Deus, a Rafa estava lá para me acompanhar, e nós viemos com o carro dela. Acabou de acontecer, irmãos, eu não sabia se o rapaz estava vivo ou morto. E um irmão que mora lá perto, eu pedi para que ele fosse lá ver. Infelizmente esse rapaz veio a falecer. Agora, em questão de instantes, essa noite já começa nesse louvor, nessa graça, porque eu estou dando glória a Deus pelo livramento que eu sofri. Infelizmente aquela pessoa sofreu algo ao contrário. Está agora com Deus. E eu já quero iniciar perguntando isso para você. Se fosse o teu último momento, você não sabe quanto tempo você tem? Como está a ação do Espírito Santo na tua vida? Eu acabei de falar que a salvação, ela acontece na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. O quanto você tem rezado verdadeiramente? Ardia o meu coração pensar nas realidades que nós vivemos hoje. Porque nós chegamos de manhã, acordamos mal-humorados muitas vezes. Quem aqui trabalha em firma? Levanta a mão para me saber. Amém. Você toma café na firma que você trabalha? Alguém toma café? O copinho de plástico? Já parou para pensar quantas vezes nós saímos da nossa casa reclamando, chegamos no serviço, pegamos um copinho de plástico quente, estamos ali tomando café, nós murmuramos muitas vezes, nós
já não tomamos mais café da manhã com a nossa família, não almoçamos com a nossa família, nós murmuramos durante o dia todo. Não estou generalizando, porque tem pessoas muito boas, mas pessoas que reclamam com o marido porque tal coisa está errada, reclamam com a mulher porque tal coisa está errada, chega em casa, vai descontando, vai deixando aquele caminhão, que eu posso dizer, de esterco de frango na cabeça um do outro. Nós murmuramos todo instante da nossa vida. E depois chegamos muitas vezes à noite na igreja, erguemos as nossas mãos e gritamos: Senhor, eu estou pronto para receber a bênção que o Senhor tem para mim. Mas lá, a hora que você acordou, até agora, talvez o seu dia, perdão pela expressão, foi um inferno, porque você mesmo acabou tornando isso. Eu sei que tem gente aqui que está se identificando com isso, que talvez seu dia não foi bom hoje. Você deve ter xingado teu filho, xingado a tua filha, o teu esposo, ou a tua esposa, ou reclamar de alguma coisa, ou porque veio para cá e não tinha janta pronta. Quantas coisas acontecem, daí a gente chega aqui na igreja, uma vida impetuoso, e isso muitas vezes, infelizmente, acontece, porque nós acostumamos a viver a igreja apenas quando estamos nela. Será que esse rapaz foi atropelado agora? Ele estava ligado com Deus? Eu não sei a situação dele, não é um julgamento, é um questionamento, para que o nosso coração se abra. E se fosse você? Que ao talvez atravessar uma pista, no momento de distração, tropece, e você achou que ia dar tempo, e te atropelam. Há 2 semanas atrás nós estávamos arrumando um caminhão de uma firma, por extravagando, eu não vou falar o nome, e meu irmão entrou embaixo de uma peça, e que aparentemente estava soldada, uma peça de 400 quilos, ela bate aqueles postinhos que são enfincados, beirando a rodovia, e é um martelete, então ele sobe e solta, sobe e solta. E olhando assim, eu via, ele via, todos, estava soldado. Meu irmão entrou embaixo, olhou aquela peça, meu irmão acabou de sair, a peça desceu sozinha e caiu no chão, na onde ele estava. Meu irmão é ministro da Eucaristia, na cidade de Estivager. Na hora eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim: Deus está aqui com a gente. Nós rezamos na firma que trabalhamos, nós buscamos a todo instante estar na presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades. E eu senti da mão de Deus tocar a gente. Ontem eu fui orar por uma senhora que está com câncer. Há 2 semanas ela não tem conseguido levantar da cama. E isso vai ficar de testemunho para nós, principalmente para você que frequenta grupo de oração. Às vezes o pregador fala: estende a mão, que nem eu fiz aqui agora, e reza, e você talvez não acredita muito. Na segunda-feira, às 10 horas da noite, foi 9h30, eu pedi para que todo o nosso grupo de oração apontasse a mão para a casa dela. Ela mora num quarteirão da igreja onde tem o nosso grupo. Pedi que rezasse por essa senhora. A filha dela mandou uma mensagem, já estava agendado para mim rezar. Na terça-feira de manhã ela disse assim: Chicão, ontem à noite minha mãe levantou da cama por volta das 10 horas sozinha. Fazia 30 minutos que nós tínhamos rezado. Eu fui na casa dela ontem, ela me recebeu. A hora que ela olhou para mim, ela falou assim: vocês rezaram por mim ontem. Eu falei: por quê? Ela me disse: porque essa noite eu dormi e não senti nenhuma dor depois da quimioterapia e da radioterapia. Você entende o que é isso? É estender as mãos para o céu, entender que Ele tem as bênçãos para ser derramada, mas o quanto nós estamos confiando na graça de Deus. Deus tem mostrado dia após dia para mim o poder dEle. Eu estou enxergando isso em grandes coisas, em pequenas coisas. Talvez você chegou aqui achando assim: é mais uma noite, é uma noite de louvor apenas, nós vamos nos preparar para o derramamento de Pentecostes. Eu quero olhar no íntimo dos teus olhos agora e dizer: Deus tem algo muito maior para você, que se chama céu. Converta o teu coração agora pelo poder do Espírito Santo. Reza com fervor, com fé. Larga a mão de ser cristão meia boca, bunda mole, que não muda nada na igreja. Eu sei que as minhas palavras podem doer, mas se eu não pregasse assim essa noite, eu não ia honrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque a palavra profética que está lá em Isaías, no capítulo 51, que chega até o nosso coração a partir de Jesus Cristo, que é o derramamento do Espírito Santo, a profecia do Paráclito, ela é para aqueles que querem ser violentos, mas violentos com Satanás, amém? Amém. É um tempo da nossa casa tomar posse das graças de Deus. E eu creio nisso, porque eu tenho visto acontecer dia após dia os livramentos que o Senhor tem colocado. Quero convidar você a abrir a tua Sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos,
capítulo 1. Logo depois dos 4 evangelhos, você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Para aqueles que não estão acostumados comigo ainda, eu sou o Chicão, da cidade de Mojimirim, da Fraternidade Coração Missionário de Maria, a qual Deus tem chamado a viver esse ministério, pela pregação, pela oração, e onde Ele tem levado, eu tenho ido. Frequento a paróquia de São José em Mojimirim, participo do grupo de oração Coração Missionário de Maria, junto à renovação carismática da Diocese de Amparo. Hoje temos a graça de ter uma missão que ajuda os moradores de rua, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, neste fim de semana que se passou, dia 1 e 2, nós firmamos o compromisso, e a nossa segunda casa de missão vai ser instalada em São Roque da Fartura, em Águas da Prata, para atender os moradores de rua de Poços de Caldas. Deus tem agido profundamente, o quanto isso tem sido maravilhoso. Deus tem feito acontecer tanta coisa que eu olho às vezes e falo: Senhor, eu não sou digno. E Ele fala: você não é mesmo, por isso que eu estou fazendo, para você ajudar aqueles que são. Aí a gente dá aquela murchada assim, e fala: então tá bom, já que é assim, vamos continuar. Se você prestar atenção, Deus sempre escolheu aqueles que pareciam não prestar. Não é assim? Olha para o seu lado para você ver quem está aqui hoje. Sou gente boa, bonita e cheirosa. Você sabe que grupo que começa depois das 8 é bom que está tendo que tomar banho. O povo vem cheiroso. Se for pregar em grupo que começa às 6h30, misericórdia, a turma sai do serviço direto e vai. A hora que manda erguer o braço para rezar, já uns 2, 3 já repousa no espírito. O cara já fala: segura aqui minha bolsa que eu vou repousar. Misericórdia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O evangelista São Lucas, ele que é o autor de Atos dos Apóstolos. Ele era médico, era uma pessoa que tinha uma cultura, posso dizer, acima do que os outros apóstolos. Nós podemos considerar da seguinte forma: eu, mecânico, soldador, moleiro, arruma mola de caminhão, não tem formação nenhuma. A gente estuda por curiosidade e vai aprendendo as coisas. Mas se você chegar para mim e falar: Chicão, minha mãe está com uma pedra na vesícula, você opera ela? Eu vou olhar para ela e vou falar assim: morreu! Não vou saber o que fazer. Mas se você chegar para mim e falar: meu caminhão quebrou o chassi, você solda? Opa, soldo. Cada um tem a sua sabedoria. Mas é que eu posso dizer que Lucas tinha um nível a mais de entendimento, de estudo, da sua linguagem de falar. E ele vai iniciar esse livro da seguinte forma: em minha primeira narração, ó Teófilo. Uma pausa já. Por que falar desse jeito? Teófilo, Teo significa Deus, filo vem de amor filho, que é o amor de irmãos, de amigos. Então vai nos dizer que Teófilo é amigo de Deus. Ele direciona essa carta a alguém. Atos dos Apóstolos só tem 4 apóstolos, amém? Pouca gente presta atenção nisso. Ela não é o ato dos 11 ou 12 apóstolos, é de 4 apóstolos. E nós não prestamos muita atenção. Paulo, que não foi um dos 11, mas se tornou apóstolo, principalmente pela sua missão de evangelização. Paulo, João, Filipe e Pedro. Mas depois vai dizer que lá em Cafarnaum, mais 70 aproximadamente se juntaram a eles. Desses 4 apóstolos, muitas missões foram feitas. Mas se eu disser para você assim: quem era João? Um garoto que não tinha entendimento nenhum. Quem era Pedro? Pedro era mais ou menos eu, turrão, cabeça dura, aquele que quer voltar para a vida velha em qualquer probleminha que acontece. E Filipe é aquele que ajudava Pedro, que estava ali para pescar. É aquele que, perdão pela expressão, o que confirma as cagadas. Vamos colocar assim. Já aconteceu isso com o centro de serviço? Vão fazer desse jeito? Alguém fala: vai dar errado. O outro fala: vai nada, faz assim mesmo. Na hora que você vai, pá, se surpreende. O único que tinha um nível acima era Paulo, que era um soldado romano, que entendia aquela linguagem. Nós podemos dizer que nesse instante Lucas está olhando para Paulo, pensando em Paulo e escrevendo: em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Qual é essa primeira? É o Evangelho de São Lucas. E nós vamos compreender de forma precisa o jeito que ele narra
a vinda do Espírito Santo, através do anjo Gabriel, a Nossa Senhora. Ele vai contando de forma cultural tudo o que aconteceu na vida de Jesus, uma forma maravilhosa, que nós entendemos e admiramos, e é bonito o jeito que Lucas escreve. Então quer dizer que este aqui é o segundo livro por título dele, mas não era apenas para Paulo que ele dizia. Ele queria confirmar ao nosso coração uma promessa, e ele vai continuar nos dizendo assim: desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu, e a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Olha para quem está do seu lado e fala: vós sereis batizados no Espírito Santo. Faz assim para ele, assim: daqui 3 dias. Mentira, é hoje, amém? Nós vamos viver Pentecostes. Poucas pessoas festejam ou comemoram isso. Se nós fôssemos falar as datas importantes da igreja, 3 grandes festas: Natal, Paixão de Cristo e... Não, Paixão de Cristo já inclui a Páscoa, porque é morte e ressurreição que inclui a Páscoa. Fala, padre, fala o senhor, padre. O que nós vamos comemorar domingo? Amém. Pentecostes. Ô padre, eu não sabia que não era para falar que o senhor estava, desculpa. Você estava infiltrado, né? Agora já foi, já. Pentecostes é uma festa que nós devemos comemorar, porque ali se inicia principalmente esse chamado que nós temos de viver na ação do Espírito Santo de Deus. É nesse instante que o Senhor olha para nós e fala: você é capaz de aguentar as burdoadas que o mundo tem colocado. Você é capaz de carregar a tua cruz. Você é capaz de suportar tudo aquilo que anda cambaleando. Mas o poder do Espírito Santo se torna forte. Recentemente eu recebi um vidinho no WhatsApp, eu chorei de dar risada. Porque um senhor entra embriagado numa igreja, não era católica, glória a Deus, e com um saco. E naquele saco, por incrível que pareça, estava a esposa dele. E pelo que eu entendi do vídeo, um culto antes o pastor tinha pedido para trazer todos os seus problemas e derramar diante do altar. Aquele senhor botou a mulher no saco, levou embora e jogou lá. É como se eu chegasse e falasse: tó, padre, toma conta que é sua. Você não pediu os meus problemas? Ele trouxe uma só pessoa. Mas aí São Paulo vai olhar para nós e vai dizer assim: meu filho muito amado, lá na carta aos Efésios: não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas sim contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso, que andam espalhadas pelo ar. E nós sabemos que é isso que tem acontecido. E a única coisa que vai nos fazer combater esses males é o poder do Espírito Santo, porque é uma luta que nós não vemos. Porém, ela atinge o nosso físico, ela atinge o nosso psicológico, e nós vamos ficando moados. Por que é tão importante a nossa conversão? Gente, em poucos minutos que eu andei ali fora, eu sei que é algo meio louco, mas ultimamente eu tenho tido coisas tão loucas na cabeça, que só pode ser Deus. Mas eu entrei ali, eu olhei ali na grama, olhei o outro salão, olhei aqui o fundo, eu vim falando pro Xande: imagina, rapaz, o encontro, o acampamento de jovens de férias, o encontro de carnaval aqui com o acampamento, lá vai ser o refeitório, ali a gente vai ter uma parte para o dormitório, lá dentro da capela faz palestra. Em poucos minutos que eu estava andando ali, isso acontece de qual forma? Quando um bando de louco começa a sonhar junto e fala assim: a minha família precisa experimentar isso, e isso só vai acontecer se você se converter completamente. Chico, mas por que converter completamente? Porque senão você não vai ter coragem de fazer essas loucuras. É só o Espírito Santo que nos motiva a fazer tamanhas coisas.
Eu tenho certeza que você tem alguém na tua casa que você gostaria que estivesse aqui agora. Feche os seus olhos por um instante, imagina quem realmente você gostaria. Na oração você entregou ela. Imagina o que você gostaria que ela ouvisse na pregação. Que eu ia poder dizer que ela é muito amada, muito querida, que Deus tem um lugar para ela nesta igreja. E da mesma forma que Jesus olhou para os pecadores, eu não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Mas une o teu coração ao meu. Tenha o teu coração segundo o coração de Deus. Da mesma forma que Deus falou para Davi. Talvez as pessoas iam chegar aqui curiosas e olhar para Jesus com aquele sentimento: Senhor, eu estou igual Tomé, eu não acredito mais em nada. Mesmo vendo milagres acontecerem, Senhor, eu não tenho acreditado, porque o meu milagre não acontece. Ali era o momento onde Deus ia olhar firme nos olhos dessa pessoa que você está pensando. Ia dizer: segue o exemplo daquele que te trouxe aqui. Abre os teus olhos agora. Essa pessoa tem que ser você. Chicão, você não sabe o quanto é difícil para trazer alguém que eu gosto. Eu sei o quanto é difícil. Eu escutei meu pai por 4 anos me xingando, falando que eu era evangélico, que eu estava chato, insuportável, porque eu pedia para ele assistir uma pregação minha. Mas chegou o dia que o coração dele foi tocado e ele foi se convertendo. Quando eu olhava para minha mãe e falava: mãe, não está certo isso que a senhora tem buscado viver, mãe. E eu não condenava ela, mas eu sabia que aquilo estava prejudicando ela. Ficava tocando música o tempo todo, de umas bandas lá do Chico Xavier, que misericórdia que era aquilo. E eu falo sem medo nenhum, uns discos de vinil azul, que era bonito os discos. Você já tinha vontade de ouvir pela curiosidade, era um disco azul metálico. E colocava lá e ficava aquelas mensagens, tipo uma orquestrinha no fundo, e ficava falando umas coisas, aquilo ali ia contaminando todo o ambiente. E o coração da minha mãe foi se incomodando com aquilo, e quando ela começou a ler a Sagrada Escritura, e foi abandonando aquelas coisas que ela lia, sempre buscando Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, e ela foi tirando aquelas contaminações, Deus foi falando no coração dela, ela foi se apaixonando por aquele que é verdadeiramente o único capaz de nos salvar, e foi entendendo que nós só tínhamos essa vida, e depois daqui o nosso destino era o céu, o paraíso. E ela se encontrou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Veio a partir de um chamado, um convite da minha irmã, e depois das minhas pregações. Deus quis usar daquele que há anos atrás não servia para nada dentro de casa, a não ser para dar trabalho. Este fim de semana mesmo, quando eu estava lá em São Roque, nós conversávamos, e uma mulher me perguntou: mas como que você era? Você dava muito trabalho? E eu contei algumas coisas que eu fiz. Ela disse: nossa, meu filho é bonzinho, então. Esse fim de semana eu atendi orações que me doeram o coração, de escutar que pais de família, que já foram servos da renovação carismática, vou especificar apenas um caso, 53 anos de idade, serviu por muitos anos na renovação. Infelizmente esse homem se perdeu agora à beira do caminho. A esposa acabou encontrando algumas mensagens no celular, resolveu seguir ele porque não tinha o nome da pessoa. E o esposo estava traindo ela com outro homem. Pai de família, conhece Jesus Cristo. Como isso não se bastasse, após a humilhação que foi passada dentro de casa, esse senhor começou e voltou a um vício antigo, está entregue hoje ao vício de fumar maconha novamente. O demônio, ele não desiste de nós. Ele quer a nossa alma para ele. Enquanto Deus nos deu o livre-arbítrio de ficar ligado com eles, Ele tem lutado por nós. Jesus tem colocado profetas a todo instante na tua vida, sacerdotes, pregadores, irmãos leigos e religiosos, insistindo pela tua vida para te levar a Jesus, mas a escolha é tua. Talvez você está bem agora, está olhando para mim falando assim: Chicão, mas eu estou vivendo as coisas. Mas é o que eu disse, talvez você passe o dia murmurando, depois chega na igreja e quer ser santo. Não é assim que funciona. É acordar a hora que levanta, ao menos que seja uma Ave Maria verdadeira, agradecendo pelo dom da tua vida. Buscar rezar o Santo Terço, clamar o Espírito Santo constantemente. Se espelhar nos santos da nossa igreja.
Um dia eu li uma postagem de um sacerdote que eu achei maravilhosa. Alguns até devem conhecer. Ele disse assim: você não vem se confessar, não tem buscado a igreja porque diz que o padre tem pecado? Então não vá ao médico também, porque ele fica doente. E isso é uma realidade que às vezes nós estamos tomando posse no nosso dia a dia e falamos assim: vou na igreja, mas vou fazer do meu jeito, porque eu posso rezar em casa, não preciso me confessar. A Eucaristia já não faço parte mais, não estou vivendo a Eucaristia porque não é necessário comunhão. Mentira! Tudo isso é um desejo de Satanás para nos tirar da presença do Espírito Santo. Para que essa profecia não se cumpra na nossa vida, é necessário vivermos cheios do Espírito Santo. Abre a tua palavra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Versículo 18. Amém? Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai se remeter ao Antigo Testamento e vai trazer para nós aquilo que o profeta Isaías falou no capítulo 61, versículo 1 e 2. Eu quero que você preste muita atenção nesse instante na profundidade do que Jesus fala. E 700 anos antes já era profetizado por Isaías, profeta ungido do coração de Deus. Vai nos dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Quando nós estamos repletos do Espírito Santo, e você tem que viver isso nesse dia, e deixar Deus realmente te encher do Espírito, começa a acontecer coisas que você vai olhar e vai pensar assim: meu Deus, como isso é possível? E você vai entender que é só pelas mãos do Senhor. Milagres, prodígios, curas. O Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus olha para nós e diz: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores do que estas. Aí eu olho para você e vou dizer: olha o que Jesus fez, olha o que os apóstolos fizeram. Vai dizer a palavra que depois que Pedro foi batizado pelo Espírito Santo, as pessoas traziam os enfermos para que ao menos a sombra de Pedro tocasse neles, para que fossem curados. Você tem noção do que é essa unção do Espírito Santo? Porém é uma unção que não está à venda, tem que ser buscada. É uma unção que só vai entrar no teu coração se você desejar verdadeiramente. Não adianta chegar para mim apenas e falar: Chicão, reza por mim porque eu quero mudar nisso. Eu vou olhar para a tua cara e vou falar assim: sinto muito, mas se você não der o primeiro passo para a mudança acontecer, eu posso rezar o resto da vida. Eu vou ser um intercessor inválido, porque no teu íntimo você não quer sair do teu lugar. Um exemplo simples que eu posso dar, vem aqui, irmão, você vai me ajudar. Não tenho assim. Ele é meu filho, eu sou o pai dele. Ele vai tentar erguer o ambão. Ergue, vamos. Não consegue erguer? Por quê? Está pesado? Tenta erguer de novo, vai. O que você precisa então? Não é da ajuda do pai? Então pede ajuda. Me ajuda, pai? Me ajuda, pai. Vamos junto então. Algo simples, mas para a gente entender. Quantas vezes nós queremos fazer pela nossa força, pela nossa vontade, pelos nossos caminhos, e nós sabemos que muitas vezes não é possível. Só que nós somos cercados. Lembra? Quem andou a cavalo na charrete? Tem o tapa, não tem? O tapa é para que o cavalo possa ver só um pouquinho daquilo que vem à frente. Porque na sua essência normal o cavalo só enxerga para o lado. Coloca o tapa para que ele não se assuste, para que ele vá só num caminho. E nós estamos andando tapados. Daí que vem a palavra, com tapa.
que não nos deixam enxergar as possibilidades onde Deus vai nos ajudar. Não é em vão você rezar um terço, não é em vão você ir buscar a confissão mensalmente, ou mais vezes se estiver caindo e pecando e lembrando de outros pecados. Não é em vão a sua intercessão, rezar por aqueles que pedem. Por quantas pessoas que eu rezo que eu falo assim, não vou rezar para os fulano não. Cada mãe, faz 10 anos que eu rezo para ele, não para de beber, não quer mudar de vida. Fica aí vivendo essa desgrama, parece que estão rezando e jogando fora. Mas quantos anos as pessoas rezaram por mim? Quantos anos a minha irmã rezou por mim? Quantos anos Santa Mônica rezou por Santo Agostinho? 30, mais de 30 anos. Ela nem viu ele se converter. Mas aquela oração fez toda a diferença para que ele mudasse. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Inicia-se um tempo propício para isso. Lembra que você ergueu sua mão e falou: Senhor, eu quero tomar posse. Nós vamos mergulhar nessa profundeza do louvor, do clamor ao Espírito Santo, com o texto da Sagrada Escritura. Quero convidar você que trouxe a palavra a abrir em Atos dos Apóstolos. Você já entendeu que existe uma profecia do Espírito que vai ser derramado sobre nós? Nós vamos comemorar Pentecostes nesse domingo. Você já entendeu o que esse Espírito é capaz de fazer? Porque aqui no Evangelho de São Lucas ele veio nos dizer das maravilhas que ele tem feito. Atos 16, do versículo 14 em diante. Por ser extenso eu vou resumir. E quando chegar no texto principal nós vamos ler, aqueles que trouxeram. Deixei marcadinho. Aqui vai relatar quando Paulo e Silas estão em missão, outros discípulos estão com eles, mas com os nomes relatados estão Paulo e Silas. Posso dizer que é uma passagem que me alegra muito, porque é o que eu tenho vivido há algum tempo. Mesmo machucado, que o nosso coração seja um eterno louvor a Deus, porque Deus abre as portas para a gente. Paulo e Silas, eles estão caminhando, eles encontram primeiramente uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, ela manifesta a fé dela, e ela é batizada no Espírito Santo. E ele convida aqueles discípulos para entrarem à casa dela. Eles vão, rezam, comem naquele lugar, são bem-vindos, porque o Espírito Santo já unia aquele povo. E por onde passava, as conversões iam acontecendo. Eis que eles continuam a caminhar naquela cidade e encontram uma mulher com o espírito de Pitão. E era um espírito de adivinhação. É um espírito que eu não sei não, mas ainda ele existe dentro da igreja. Principalmente com gente enxerida, que vem e quer saber tudo da sua vida, e quer adivinhar as coisas da tua vida. Aquela vizinha, eu costumo falar, é a vizinha Percival de Souza. Você sabe o que já está acontecendo, você viu o que já está acontecendo, mas ela vem para fazer um comentário para te prejudicar. Já viu o Percival na televisão? Você vê que está tendo enchente, que o carro está até no meio da porta, mas ele continua. E veja bem, que na enchente a água está no meio da porta. Não estamos vendo. E o que tem de gente com esse espírito de Pitão hoje, misericórdia, quer adivinhar as coisas da nossa vida, propor coisas na nossa vida, dar palpite na nossa vida. Se fosse bom, nós vendia. E outro, se fosse bom, ia ser caro. Porque tudo que é bom hoje em dia, né? O negócio está cada vez mais caro. Só que existe algo que é de graça. E nós não recebemos muitas vezes porque não vamos atrás. A unção do Espírito de Deus. Aquela mulher com o espírito de Pitão, ela ficava caminhando atrás de Paulo e Silas. E pensa numa mulher chata que estava endemoniada e ficava atrás dos dois falando: eles são discípulos de Deus, eles são discípulos do Altíssimo. E aonde eles iam, aquele povo ia atrás. Você imagina eu, pregador, quando vai nos lugares o povo fica andando atrás. E sabe quando você está na feira, às vezes você vai passando e um olha você assim e pensa: ah lá, vai na barraquinha de bebida, quer ver? Acontece, fica esperando para ver o que você vai fazer. Ah, será que está namorando? Será que está sorteiro? Ixi, gordo daquele jeito, certeza que vai comer mais, né? Vai parar no pastel, vai pedir 2 e fica andando em volta. Vou aproveitar que o padre está aqui, mesmo que não tivesse eu ia falar. É igual o padre quando os outros vêm para a rua. Aconteceu uma cena comigo há uns tempos atrás, gente. Morador de rua homossexual.
Esse eu posso falar o nome abertamente porque é nome de guerra. O nome dele, mas não ligo, Mateus. Eu fui fazer a procissão de Nossa Senhora do Carmo com a Kombi com o som em cima. Vai fazer um ano agora, certo? Botei o som em cima da Kombi, lá aquela barulheira, o padre rezando. Vou passando na rua e procissão de Nossa Senhora do Carmo, 3 horas da tarde. Você imagina o público que vai. Tinha tudo mais de 60, 70 anos de idade. É aquelas senhoras assim que se erguer muito a mão para cima e falar aleluia, está pronta para ir de tanta santidade que tem. Imagina aquele povo de vestido, roupa tudo certinho, povo santo, devoto ao Senhor do Carmo. Eu dirigindo a Kombi, o Mateus do outro lado da rua, e ele faz programa, e anda vestido igual mulher, e tem a bunda arrebitada. E aquele dia eu descobri que ele gritava mais alto que o som da Kombi. E eu dirigindo a Kombi, ele olhou e gritou: "Ô Chicão, sexta-feira eu estou esperando você lá na esquina do Zerão." A oração do carro de som cessou assim, todo mundo. Eu fiz assim dentro da Kombi. Eu fui dirigindo com o nariz no volante ali, rapaz. É aquela situação que você vê o capeta querendo acabar com a sua vida. Depois você olha no retrovisor, as velhinhas tudo aqui. É o espírito de Pitão perseguindo você. Anda certo, porque andando certo o demônio já vai aprontar. Se você andar errado, misericórdia. Eu não preciso nem falar o que acontece. É igual você subir na torre aqui e jogar um saco de pena. Depois que esparramar, filho, ninguém cata mais as penas. É impossível. Esse espírito de Pitão ficava desse jeito atrás de Paulo e Silas. Imagina gritando: nós faz programa, vem aqui depois. Nós sabemos que você está a tempo do celibato, vem aqui. Fica perseguindo, e é tentador. Acontece às vezes. Vai atender oração. Graças a Deus, dentro da fraternidade nós temos uma política de só atender oração de 2 em 2. E se for uma mulher, tem que ter uma mulher para atender a oração junto. E nós estávamos atendendo oração, e foi um fato muito curioso, numa cidade no Rio Grande do Sul, em Sapiranga, que anunciaram na rádio. Era 2 horas da tarde, encheu aquela igreja. Nós estávamos em 8 missionários. Ou seja, dá para rezar com uns 4, 5 bancos só. A gente começou a rezar com uma mulher. Eu estava junto com uma missionária da comunidade de Quírio, chamada Elaine. E rezando, a mulher falou: olha como é que meu coração disparou. Pegou minha mão e colocou aqui. Aí o meu disparou. Não se bastasse, ela pegou minha mão e fez assim aqui na teta. Vocês dão risada, velho. Eu levantei, chamei a coordenadora da comunidade e falei: leva esse capeta embora daqui. Ela está precisando de uma surra, né, de oração. A mulher saiu brava ainda. Eu não fiz nada demais. Eu falei: não. Se numa dessa estou eu sozinho, e outra, uma mulher feia que era o capeta também. Mas se é uma moça bonita, acontece uma situação dessa. Toca até aquela musiquinha do Esporte Espetacular, né? Vai. Para quem conhece. O coração vai pulando pela boca. Nesse instante eles viviam isso. E a gente quer andar em qual caminho? No caminho que é reto. Amém? Quer andar no caminho que está certo. E o que você faz na hora? Vai fugir. Paulo e Silas olham para trás e falam assim: vem aqui. Vai e reza por aquela mulher. O espírito de Pitão é expulso. Aquela mulher tem uma libertação e começa a seguir eles em oração e intercessão. Porém, tudo aquele berreiro que o demônio já tinha feito, deixou os soldados romanos de olho nos dois. E começaram a gritar e falar: esses dois estão indo contra as nossas leis. Eles estão rezando e tumultuando o povo. O que fizeram? Desceram a ripa nos dois. Vai dizer a palavra que bateram neles até fazer profundas feridas. Naquela época se prendia, principalmente quando eram celas de pedra, com o braço amarrado, até que pudesse ver o que ia fazer. Normalmente se prendia nu e com os braços amarrados. Você imagina se é no tempo de hoje, com o tanto de mosquito da dengue, tá? Misericórdia. Meu pai falou um dia: para torturar alguém, amarra beirando um brejo, pelado com o braço aberto. Pernilongo, um só, você vai dormir já fica. Um bando mata o caboclo, e eles lá, machucados, acorrentados, nus. Esses dois tinham motivo para reclamar?
Misericórdia. Ele estava ajudando o povo, libertando o povo do demônio, são presos injustamente, apanham, estão lá no cárcere, amarrados, acorrentados. O que eles fizeram? Vai dizer que por volta da meia-noite, começaram a louvar a Deus. Pega comigo aí no versículo 15 do capítulo 16, versículo 15. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que abalou até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram as algemas de todos. Acordou o carcereiro, vendo abertas as portas, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Uma pausa aqui. Os soldados pediram para aquele carcereiro: olhe esses dois, não deixe eles escapar. Quando o carcereiro viu que parecia que os dois tinham fugido, ele já pensou: o quê? Pra você ter uma ideia, o quanto que aqueles soldados eram temidos, o quanto que eles deviam ter batido em Paulo e Silas. O soldado falou: você quer saber? Eu quero sofrer pouco, eu vou me matar. Continuando, versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz e entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, o que devo fazer para salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhe as chagas imediatamente. Foi batizado, ele e toda a sua família. Se eu perguntasse para você: está passando por dificuldades? Não precisa nem responder, eu sei que muitos estão. Está passando por algo que parece ser impossível diante dos olhos de Deus? No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38, nós lemos que para Deus nenhuma coisa é impossível. Hoje eu quero proclamar na tua vida que pelo poder do Espírito Santo, se você sair daqui hoje com o teu coração desejoso de viver esse Espírito, nada será impossível diante dos olhos de Deus. Mas entenda que Deus não vai dar aquilo que você está querendo às vezes, Ele vai dar aquilo que você precisa. Uma irmã começou a pedir oração para mim, que eles queriam muito fazer uma missão de rua, e o marido dela louco para comprar uma Kombi. E eu falei: irmão, vai devagar. E ela falava que estava passando por dificuldades. Começou a chover esses dias agora, um baita frio, e ela me ligou falando: Chicão, reza, nós estamos precisando comprar um carro. E eu rezei naquela noite por eles, e Deus me colocou um Uno verde. É algo até engraçado, porque tem gente que gosta, gente que não gosta, mas Deus colocou que era um Uno verde. Aí o marido dela falou: o quê? Pelo amor de Deus, um Fusca é melhor que o Uno. Aquele cara que tem preconceito com o Uno, porque na cabeça dele Uno é carro de mulher. Aí eu olhei para ele e falei assim: não, é o carro que Deus quiser. Deus me colocou um Uno verde, e se for verdade isso que Ele me colocou, Deus vai confirmar. Vou falar nomes aqui porque é uma graça. Padre Lucas, lá no Marco Divisório, chamou o Padre Moisés para rezar. O Padre Moisés falou: tem uma pessoa aqui que está pedindo para comprar um carro, e Deus me colocou um carro verde. Aí o coração dela disparou, ela não vinha a hora de acabar a missa para ligar para mim. Eu falei para ele: então fica firme, que se for da vontade de Deus vai aparecer. Foi no domingo isso, a missa que ela viveu. Na quarta-feira ela ligou para mim e falou: Chicão, você não vai acreditar. O quê? Colega do Marco Aurélio trabalha com ele, tem um Fiat Uno verde e está vendendo, e falou que aceita parcelar no cheque. Eu falei: olha, você toma posse da graça de Deus se você quiser, porque maior do que esse eu não vi ainda. Ela comprou o Uno, comprou para pagar em 6 prestações, um Uno 94, por 6 mil para dar 1.000 por mês, os 4 pneus novos, roda de alumínio, os bancos novos, motor novo. O rapaz estava precisando do dinheiro para vender, principalmente da entrada. Eu falei para ela: louva a Deus, porque isso foi uma bênção. Isso é um caso material. Eu estou dando um exemplo do que Deus é capaz de fazer. Sabe para que eles vão usar o Uno? Já arrancaram o banco de trás para levar marmita para os moradores de rua em Poços de Caldas, da casa de missão que nós vamos fazer lá. Eu não sei qual é o seu pedido. Às vezes você quer uma Ferrari, Deus vai te dar um Fusca, e vai chegar no mesmo lugar. Vai demorar um pouco mais, mas vai chegar.
Aqui Paulo e Silas nos mostram que o caminho para chegar ao coração de Deus é a oração, e principalmente uma palavra-chave: crer no Senhor Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: crê em Deus, crê em Jesus Cristo, crê no poder do Espírito Santo. Irmãos, toma posse dessa bênção de Deus. Deus me colocava que nós estamos em tempos difíceis, e tem que ser pela ação do Espírito Santo. Semana passada eu estudava sobre a PL 672, ou seja, um novo projeto de lei para ser votado, que torna crime, e de forma arquitetônica, duas palavras. Para que você entenda, vou criar esse contexto para você entender. Em 2014, 2015, eu gastei quase uma semana da minha vida lendo todo o plano educacional do MEC, para que nós pudéssemos brigar na cidade de Mojimirim contra a prefeitura, aonde estavam as palavras ideologia de gênero, orientação sexual, para que fossem tiradas daquele projeto. Por quê? Primeira ideia de algumas escolas, e infelizmente algumas em Mojimirim fizeram, passando até por cima de diretrizes, era criar banheiros mistos, era criar uma educação sexual a partir de 8 anos de idade, a qual eu não concordava, e principalmente com esse ênfase na ideologia de gênero, que é poder dizer para uma criança a partir de 8 anos que ela pode ser aquilo que ela quiser, ou homem, ou mulher, ou até mesmo um cacto. Infelizmente nós estamos no Brasil, onde tem o maior número de gêneros cadastrados, e tem pessoas que ultimamente estão casando com bicicleta, casando com árvores, porque acham-se no direito. Não é uma brincadeira que eu estou falando, é algo muito sério. Então foi colocado diante do governo um novo plano de lei, um projeto de lei, para que no artigo 5 da Constituição Federal, no inciso 6, aonde coloca as discriminações, fossem colocadas essas duas palavras, que se torne preconceito falar contra a ideologia de gênero e contra a orientação sexual. No mesmo parágrafo onde está tolerância religiosa. Aí quando nós abrimos a lei 7.716, nós vamos ver lá que está escrito que dentro dos templos religiosos nós temos a liberdade de expressão, e eu posso pregar aquilo que está na Sagrada Escritura e na minha doutrina vivida. Está dessa forma. Porém, quando se quer mudar uma lei que está na Constituição, elas têm o mesmo peso. E se alguém dentro de um templo acabar ouvindo aquilo e se sentir ofendido, ele vai poder gerar um processo, e depois quem vai decidir se está certo ou não é a justiça. Porque ao mesmo tempo, na mesma lei, no mesmo artigo, está que se pode pregar e que não se pode pregar. Um exemplo. Pode ser que eu, Chicão, pregador, venha pregar sobre o Espírito Santo de Deus, e Deus me toque para falar que Deus acolhe a todos, e acolhe mesmo, da mesma forma que eu sempre prego. Deus ama a todos, mas pede a nossa mudança em infinitos quesitos, e aquela pessoa se sentir ofendida. Eu posso ser preso, e lá na lei já está que é de 1 a 5 anos de prisão. Só que vai além. Você que é pai, dentro da tua casa, se quiser educar o teu filho de forma diferente, e um educador chamar o conselho tutelar, um exemplo, não generalizando também, mas algum professor que tem uma tendência homossexual e quer ensinar o filho rompendo aquilo que foi pedido ao MEC, que não se fale sobre ideologia de gênero ou orientação sexual na sala de aula, e ele escutar que o filho falou, que o pai disse assim para o filho: não, meu filho vai ser homem porque ele nasceu homem e é a vontade de Deus, é a religião que eu vivo. Biologicamente falando, é aquilo que Deus sonhou. E aquele educador incentivar aquela criança e quiser processar, infelizmente também pode. Ou seja, é válido para todas as pessoas que se oporem a essas palavras. Qual é o desejo disso? De implantar dentro da educação e ninguém poder falar nada, porque se tornou lei. E se cair lá mais uma vez, como estatuto do MEC, para que seja aplicado em todas as escolas, e eu quiser ir contra aquilo, não vou poder, e vou ser intitulado de homofóbico e posso ser preso de 1 a 5 anos de prisão. Sabe quem tem feito isso? O demônio, porque ele quer calar a voz dos profetas, quer calar a voz de Deus. O sonho do demônio é destruir a família, e só vai conseguir lutar contra isso aqueles que estiverem repletos do Espírito Santo de Deus, porque a família é o sonho de Deus. Foi assim que ele nos disse: ide, crescei, multiplicai-vos, povoai o céu. Nós estamos diante de uma realidade onde o demônio quer acabar com a nossa casa, quer acabar com a nossa família. Nós vemos o tanto que já se levantam pregando contra Nossa Senhora. Por que será que querem tirar dela tanta figura de mãe? Querem dizer que ela é
qualquer uma, querem defender de todas as formas a lei do aborto. Quantos países em luta, um aprovando a lei do aborto, o outro não, estados aprovando, americano, outros estados não, grandes multinacionais aprovando e promovendo o aborto e outros lutando contra. Nós somos a favor da vida sempre. Chicão, por que você está pregando e falando isso? Porque o homossexual é uma pessoa. Você já entendeu que um casal de iguais não gera filho? E ali se bane a vida a partir daquilo? Não estão abertos à graça de Deus? Nós só vamos ter frutos a partir de um homem e uma mulher, isso é uma realidade. Foi assim que eu e você nascemos. Se nós vivermos uma sociedade de homem com homem, mulher com mulher, daqui a alguns anos nós acabamos. Isso é o desejo do demônio para nós. Agora imagina você, mulher, que tem que se espelhar em Nossa Senhora, mas levanta um bando de igreja protestante, levanta um bando de intelectuais que são ateus e começam a falar mal e dizem que ela é qualquer uma. Sabe o que eu quero dizer para você, mulher que está aqui hoje? Se espelhe em Nossa Senhora, porque você é escolhida de Deus para lutar contra o aborto, contra essas ideologias satânicas, porque você não é qualquer uma. É isso que Deus coloca no meu coração. Você que é pai de família, homem que está aqui hoje, um teólogo dos nossos tempos agora, Scott Hahn, ele vai dizer que quando um filho se converte, há uma pequena porcentagem de chance da família se converter. Quando uma mãe se converte, 20, 25%. Mas quando um pai se converte dentro de uma casa e coloca a autoridade de pai e dá o exemplo de amor de Jesus Cristo, 90% de chance daquela casa se converter. Não cabe mais na nossa igreja um povo que quer ser meio aqui, meio ali. É um tempo de decisão. A salvação acontece por meio do Espírito Santo. Seja repleto dele. Não tenhais medo. Só os corajosos vão passar por essa época. Eu tenho certeza disso. Quero convidar você a ficar em pé. Dar uma espreguiçada bem gostosa.